Comecei a gravar, tá? Nossa quarta parte. E dei um share aqui. Compartilhei para vocês. Dei um share. Compartilhei, tá? Compartilhei aí. No monitor. Então, eu estou passando pelos slides aqui, olhando. Então, a densidade, né? Massa por volume, né? Dado em quilograma por metro cúbico. Então, tem que saber. As transformaçõezinhas básicas aqui, né? Transformação de escala. Tá aqui já, preparadinho para você. Só chegar aí nos exercícios e mandar ver. O que mais? Nesse slide aqui, nós temos a massa de certa substância. Fiz um exemplo, né? Fiz um exemplo aqui. Aí aqui tem uma tabelinha, né, gente? Tem uma tabelinha que eu tirei do livro, né? Algumas, no livro tem mais. Mas tem uma tabelinha aqui que eu tirei, na verdade, da minha apostila aqui, né? Esse aqui. Mas essa tabela foi copiada do livro, então. Isso aqui é uma tabelinha com alguns valores de densidade, para a gente se acostumar com os valores, né? A Terra tem uma densidade média de 5.500 quilos por metro cúbico. Enquanto a água é 1.000, né? Você vê que tem muita coisa densa na Terra, né? O que mais? Aí eu vim falar sobre pressão. Para falar sobre pressão, a gente tem que lembrar que uma força qualquer, ela tem duas componentes, né? Componente normal e a componente tangencial. Quando eu estou falando de pressão, eu apenas falo, nossa, isso é tão importante você lembrar, apenas estou falando da componente normal de uma força. Então, sempre que eu estiver calculando uma pressão, gente, tem que ser uma força que chega fazendo 90 graus com a superfície, tá? A força chega fazendo 90 graus com a superfície. Essa força é a força que dá origem a uma grandeza que a gente chama de pressão, né? Então, a pressão é força por área. Pressão é força por área. A pressão é força por área. Pressão, 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 força por área, força por área, força por área. Pressão, força por área. Pressão é força por área. Quem é Igor? Essa pessoa. Pressão é força por área, né? Aí é muito importante aqui a gente falar sobre unidades, né? A unidade de pressão no sistema internacional é o quê? Pascal. Força por área dá Newton por metro quadrado, né? 1 Newton por metro quadrado é Pascal. Repete comigo, turma. Pascal, professor. Pascal. Pascal. Tá? Pascal. Pascoal, professor. Não, não faz isso, cara. Não faz isso. Droga! Não faz isso, cara. Destruiu a mente de 1.000 pessoas agora. Você destruiu a vida de muitas pessoas agora. Oh, Pascal! Deus. Não é Pascoal. Vamos lá, gente. Repita, please. Pascal. Por favor, tá? Seres educados aqui. Com conhecimento. Pascal. A gente fez aqui, então, falou sobre unidades, né? Eu fiz umas transformações, as transformações básicas. Lembrei, Newton por metro quadrado é o Pascal. Leia Pascal. Né? A pressão de uma atmosfera esse aqui eu estou ensinando, né? Esse aqui é um dado, você vai lembrar, né? A pressão de uma atmosfera vale 101.000 Pascal. Uma atmosfera, 101.000 Pascal. Por que Pascal é uma unidadezinha tão pequenininha, né? As unidades comuns do nosso corpo é da ordem de 101.000 Pascal. Né? Você vê que o Pascal realmente é uma unidade pequena, né? É verdade. Uma unidade comum no dia a dia é a atmosfera ou ATM, né? Então, você sempre fala ATM e tal. Um ATM vale 101.000 Pascal ou 101 kPa, quilopascal, né? Opa, coloquei o P minúsculo, P maiúsculo. Então, uma atmosfera vale 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Então, isso aqui é a transformação correta. Né? A transformação aí dos livros de física, né? Que é correta, não sei. Correta dentro de qual escala, né? Então, essas aqui são as transformações que vêm no livro de física. Em geral, a atmosfera é aproximado, né? 101.000. Você tem 101.000 reais, gente. 1.000 reais é o quê? Nada, né? Então, não, se for de dinheiro, 1.000 reais é conta, né? Então, vamos lá. Dá para comprar um sapato de salto para uma namorada, né? Enfim.
Então, uma atmosfera é 101.000 Pascal, tá bom, gente? Então, a gente aproxima isso para 10 à quinta, né? 100.000. E aí eu fiz um exercicinho com vocês aqui sobre a pressão feita pelo salto-agulha, né, do sapato de uma mulher, que deu aí incríveis 233 atmosferas. Nossa, a gente não errou conta, a gente não errou conta aqui, né? É muita pressão, cara, eu tô admirado. Porque eu sempre faço essas estimativas na sala de aula, né? Mas eu lembro de fazer essas estimativas e dar um número menor, 233 dessa vez ficou muito grande. Mas aqui 0,25, né, a gente usou a estimativa boa, né, a gente fez o desenho aqui de 0,25, me pareceu uma coisa razoável. 0,25 centímetro quadrado, né, centímetro quadrado passando para metro quadrado está ali. Inclusive eu fiz um lembrete aqui nesse slide, né, de 1 centímetro quadrado vale 10 a menos 4, né, isso é importante para todos nós. E aí a gente pode continuar com a nossa aula. Tudo bem até aqui? Espero que vocês estejam aprendendo. Então vamos falar agora sobre, começar a descrever os fluidos, né? Descrição dos fluidos. Então tem duas situações mais importantes que a gente estuda o fluido, tá? Quais são as duas situações mais importantes que nós estudamos os fluidos? Primeiro, a situação em que ele está estático. Segundo, a situação em que ele está se movimentando. São duas situações que o estudo das propriedades dos fluidos, né? Elas são diferentes. Então, primeiro vamos definir aqui estudo do movimento, né? Cinemática, vamos colocar. É porque cinemática, o fluido é o estudo do movimento, né? Então, estudo do movimento, cinemática. Então, cinemática dos fluidos. Vamos definir aqui. O que é fazer uma cinemática, né, dos fluidos, né, gente? O que é fazer uma cinemática dos fluidos? É estudar as principais propriedades do fluido com o tempo. Estudar a evolução temporal das propriedades do fluido, né, gente? Como é que o fluido muda, né? Fala com o tempo, não, porque raramente a gente envolve o tempo aqui, só quando a gente fala de vazão. Né? Estudar as principais propriedades. Quais propriedades? Quais propriedades que a gente está interessado aqui, gente? Primeira, óbvia, pressão. A gente acabou de falar de pressão. Né? Pressão, propriedade de um fluido. Pressão. Basicamente, né? Pressão e velocidade. Tem outras propriedades, tá, gente? Viscosidade. Dinâmica, ou cinema. Falar assim, né? Viscosidade dinâmica. Viscosidade cinemática. A gente nem sabe essas coisas, eu estou colocando só porque quais são as propriedades que existem, né? Assim, de forma geral, para descrever um fluido, né? Claro, né, gente? Massa específica, né? Pressão P, velocidade do fluido V, massa específica ρ. A massa específica é o ρ. Bom, a viscosidade dinâmica, a viscosidade cinemática a gente não estuda aqui. Tá? As viscosidades, né? A gente não estuda aqui nesse curso. Né? Nesse curso aqui a gente se interessa basicamente por pressão, velocidade e massa específica. A gente se interessa por essas três grandezas aqui. Ó. Então, estudar cinemática, no fundo, é estudar essas três grandezas aqui, como que elas estão mudando com o tempo. Né? Como que elas estão mudando. Então, eu vou escrever essa frase aqui para você entender direitinho. Né? O estudo de como essas três grandezas mudam na medida do escoamento do fluido é a cinemática. Então, acho que está bem definido o que é a cinemática dos fluidos, né? O estudo, né, o estudo da cinemática se divide em duas partes principais. Quais seriam? Fluido em repouso, ou hidrostática, e fluido em movimento. Vou colocar a hidrodinâmica aqui. É isso. Essas são as duas partes principais do estudo, gente, da cinemática. Quais são as partes? A hidrostática e a hidrodinâmica. Tá bom?
Precisa explicar o que é cada uma delas? Não, já está explicado, né? O que é hidrostática? É o estudo do fluido em repouso. E o que é hidrodinâmica? Dinâmica. Estudo do fluido em movimento, meus queridos. Então, a cinemática vai estudar pressão, velocidade, massa específica, PV e ρ, né? Estudar as propriedades de um fluido. Quais seriam essas propriedades? Bom, tem várias propriedades de um fluido, mas as de interesse para nós aqui é pressão, velocidade e massa específica, né? Então, estude como essas três grandezas mudam na medida do escoamento do fluido, isso é a cinemática dos fluidos. Então, seu estudo se divide. Para quem já viu, deve estar sendo interessante para quem já viu, se estiver tendo paciência, né? Para quem já viu fenômeno de transportes, quem já viu o fenômeno de transportes, está vendo que essa aula nossa é meio que um resumo do comecinho da matéria ali, né? Ali é um resuminho da matéria, na verdade, porque na aula dos meninos eles acabaram de fazer até equação de Bernoulli, né? Que a gente vai ver isso, exatamente isso, né? Que as duas equações principais da hidrodinâmica, né? E aquela equação da hidrostática, né? Que é a lei de Stevin, né? Tem duas equações, as equações principais, né, gente? O que a gente vai estudar aqui, ó, na hidrostática, em termos de equação, né? Em termos de equacionamento, a gente tem a lei de Stevin. Em termos de equacionamento, de equação importante, né? A gente tem a lei de Stevin. Quando a gente está estudando hidrodinâmica, a gente tem duas leis de conservação, né? Conservação de massa, que chama a equação da continuidade. A gente tem que aprender a entender e usar isso aí. E a equação de Bernoulli. Né? Essas são as coisas que nós temos que aprender aqui dentro de fluido em repouso, fluido em movimento, né? É isso aí que a gente vai estudar direitinho, com cuidado, tá bom, gente? Então, pra você ver, isso aqui é o resumo da matéria do que há por vir, né? Tem algumas outras coisas aqui, mas isso aqui eu estou falando de equacionamento, estou falando de equação, né? Lei de Stevin é uma equação. Equação da continuidade, é uma equação. A equação de Bernoulli, é uma equação. Então, em termos de equacionamento, né? Essas são as três coisas que nós vamos ver. Tá bom, meus queridos? Vamos continuar? Beleza. Mensagens. Ixi, levou uma bronca ali, é isso? Né? Tem gente brava aí comigo. Bom dia, primeiro. Bom, enfim. Cinemática dos fluidos. Estudar as principais propriedades do fluido. Quais propriedades? Pressão, velocidade e massa específica. O estudo de como essas três grandezas mudam na medida do escoamento é cinemática dos fluidos, né? É o tudo, tá bom. Estou colocando dinâmica dentro da cinemática, mas ok. Vamos lá. Olha, bobeira, as bobagens. Então, vamos voltar aqui para o nosso início, né? Ó, a gente viu o que é propriedade de fluido, propriedades da descrição, né? Massa específica e pressão. Claro que eu não coloquei velocidade do fluido, porque descrever velocidade nessa altura do campeonato, né, gente? Não vou reexplicar velocidade, você sabe o que é velocidade, né? Agora a gente tem que falar da estática dos fluidos. Tá? A primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é a lei de Stevin. Então vamos lá, lei de Stevin? Vamos. Matéria de agora é lei de Stevin. Pô, a pessoa fez uma pergunta lá no começo da aula. Eu abri o calendário acadêmico e não comentei a pergunta. Olha só como é que é a mente do rapaz. A pessoa perguntou que dia que é o ESA, né? E eu vou mostrar aqui para você. Tá no calendário. Fiz alguma coisa aqui que eu tirei aqui o zoom, né? Vamos fazer o zoom aqui mesmo. Então vamos lá, vamos achar aqui o ESA. Julho? Não é julho, né, Adriano? Pelo amor de Deus. Mas tá aqui, ó. Exame de suficiência acadêmica para N1 e N2, tá vendo? Dia 3. 3 do quê? 3 de junho. Cara, isso quer dizer o seguinte, a sua nota, lembrando que a sua nota, né, gente, que vai ser lançada lá no sistema, no seu boletim, ela só vai sair quando tiver, claro. Nota de prova você já tem, nota de trabalho eu posso fazer, porque, enfim, você já acabou o tempo de entregar, né? Os desafios que eu pedi para vocês fazerem, né?
Então, nota de prova, você já tem desafio também, falta só o ESA para compor sua nota, né? Só que o ESA é dia 3, quer dizer que as suas notas mesmo completas só vai sair depois do dia 3. Se tiver alguém com problema de nota, professor, eu marquei as questões, mas não apareceu minha nota. Bom, isso daí é porque você não deu finalizar lá na sua prova, né? Então não apareceu sua nota lá. Mas assim, se você fez as tentativas, elas estão salvas no sistema e eu tenho acesso a isso, tá? Então, as suas notinhas só podem ficar completas depois do dia 3 de junho, né? Então, vocês fazem a prova, ainda demoram 1 ou 2 dias para os caras, né, para o sistema arrumar a sua nota direitinho do ESA, não é automático, né? Então, a sua nota mesmo da sua N1 vai ficar pronta daqui a um tempinho, né, gente? Então, por quê? Porque a gente está nesse período de guerra mundial contra a pandemia, né? E a gente está aqui no exame de suficiência acadêmica, né? Vai ser só dia 3 de junho, tá bom, gente? Então, nossa nota de N1 completinha, final mesmo, só vai sair depois. Mas é claro que se você tirou 6 na prova que a gente fez segunda passada, você tá sussa, né? Você tá tranquilex. Enfim, esse é o comentário, respondendo a pergunta lá do começo da aula do colega. Professor. Oi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, as notas mesmo da N1 só vai ser lançado mesmo aí a partir do dia 3. Mínimo, quanto à data da N2? Já tem? Deve estar nesse calendário aqui também, mas eu acabei de apagar. Peraí. Vamos olhar no calendário para ver se está nele, tá? Vai que é semana que vem eu não tô sabendo, né? Tô brincando, eu tenho uma ideia boa. Tá amarrado, né, brother, né? Tá amarrado. Devolução da revisão N1. Vamos lá, vamos ver aqui. Revisão. Oxe, que desespero é esse? Revisão N2 é de 24 a 30, né? De certo período de N2. Ué, cadê? Vamos olhar aqui para ver se está óbvio aqui. Será que esse negócio em rosa aqui, dia 15 de junho? Só se for, né? Porque de acordo com o que estava lá no rodapé lá embaixo lá, no dia 30 aí que é o lançamento. Não é em julho, não? Junho, aí, Eu acho que é isso aqui, 15 a 20 de junho. Acho do verbo achar, do verbo não tenho certeza. Olha no mês de julho para ver. Julho? É. Gente, avaliações N2? Ué, mas o que é aquilo ali então? Em julho, cara. Revisão, é tipo aula de revisão, saca? A aula de revisão tá marcada ali. Tudo bem. Não, então a prova vai ser em julho. Tá aqui, ó, avaliações N2, em julho. 1 a 7. Vontade de morrer, hein, cara. Porcaria. Sabe quando tem esses filmes de apocalipse, zumbi e tal, que começa com um vírus, uma pandemia? A gente tá vivendo isso. Vocês param pra perceber? Lá no filme acontece tudo muito rápido. Esse vírus, eu não quero estudar nas férias não, cara. Nem eu. Bom, mas é... Não, mas é tipo umas férias já, ué. Não tá fazendo nada. Lógico que não é. À noite eu poderia estar de boa dormindo, cara. Eu tô assistindo live. Guilherme. Porra, mano. Aí só pode estar dormindo de manhã agora, né? Não, cara. Segunda-feira é o único dia que eu estudo. O resto da semana toda é o dia inteiro. No 12, né? Bom, Guilherme, não tá fácil para ninguém. Se não tá fácil para nós, imagina para a classe média. Nossa, tá. Ele tá muito triste. Meu Deus. Então, eu nasci pobre neguinho. Tô lascado. Tá lascado, né? Vamos embora continuar aqui que a gente tem que ir para frente, né? Tem que ir para frente, tem que avançar. Meus queridos. Excelente. Vamos continuar então. Então a gente vai estudar agora cinemática. A gente vai estudar hidrostática, tá, gente? Hidrostática aqui, hidrostática. Tá? A gente começa com o quê? Lei de Stevin. Vou completar esse slide aqui para ele não ficar incompleto aqui. Eu vou passar um traço aqui, ó. Então a gente vai estudar agora
hidrostática. Lei de Stevin. Que diabos é isso, né? A lei de Stevin descreve a relação entre pressões em diferentes cotas para um fluido. Cotas, né? Você sabe o que é cota, né, gente? Altitudes, alturas. Descreve a relação entre pressões em diferentes alturas em um fluido em repouso. O que a lei de Stevin faz? Descreve a relação entre pressões em diferentes cotas em um fluido em repouso. Então, dá uma relação entre pressão. Deixa eu, antes de explicar a matéria, eu vou até... Vocês estão enxergando, isso aqui está sendo gravado, né? Está sendo gravado. Antes de explicar a matéria, eu vou parar de compartilhar aqui para só conversar com vocês aqui, tá? Para eu te dar uma ideia do que a lei de Stevin te dá. Tá? Bom, dentro das aproximações que não vão ser comentadas, porque esse curso aqui ele é feito de forma bem simplificada em comparação com o fenômeno de transportes, né? Dentro de certas aproximações, baixa altitude, né? Densidade constante do fluido ideal e tal. O que a lei de Stevin te dá? Não tô passando, é uma equação, mas eu não vou apresentar a equação primeiro, eu vou te fazer entender a questão, tá? É assim, ó. Se você, gente, tá na superfície... Imagina que tem uma piscina lá. Uma piscina, profundidade lá, 10 metros lá para você. Mas a gente está numa piscina. Se você está na superfície da piscina, qual é a pressão que você está sentindo? A pressão. Alguém pode me dizer? Eu já falei nessa aula. Pressão atmosférica. Você tá na superfície. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Exatamente. Se você está com a cabeça... Se você está na superfície da piscina, você está sentindo a pressão atmosférica, não é? É verdade, o cara acertou. Se você afunda, pega a sua cabeça agora e coloca ela a 1 metro de profundidade dentro da piscina. A pressão diminuiu ou aumentou? Aumentou. Aumentou. Porque além da pressão atmosférica, além da pressão da camada de ar, você tem agora a pressão de 1 metro de água. A sua pressão aumentou quanto? A gente vai fazer essa conta daqui a pouco, mas eu já vou falar para vocês. Tá? 0,1 atmosfera, aproximadamente. Sabia? Baixar a cabeça na água 1 metro de profundidade aumenta a pressão que você está sentindo 0,1 atmosferas. Tá joia? Aí agora eu faço uma pergunta para você. Se você baixar, você está na superfície da piscina, você está sentindo 1 atmosfera. A variação da pressão quando você se afunda 1 metro é quanto? 0,1 atmosfera. Né? E se você afundar 2 metros? Entendeu a pergunta? Estou conversando com vocês, pelo amor de Deus. Conversa como há. Ah, vocês não vão conversar não, né? Aí vai para 0,2 então. Obrigado, Misael. Sim, essa é a resposta. Valeu, professor. Assim eu fico sem graça. Ah, para! Exato, tipo isso. Gente, então olha lá. A questão é essa, tá? Se você está no nível se você está na superfície e se afunda 1 metro, aumenta a pressão, a variação da pressão é 0,1 atmosfera a mais. Se você descer 2 metros, é 0,2. Aí vem a pergunta: quem disse que a variação é proporcional à profundidade? Que a variação da pressão é proporcional à profundidade? Isso é a lei de Stevin. Ah, moleque. Porque poderia ser uma coisa quadrática, né? Quer dizer, poderia ser a variação poderia acontecer de forma quadrática, sei lá, por que não, né? Poderia acontecer de uma forma exponencial, que na verdade é o mais real mesmo. De uma forma exponencial, né? Uma exponencial, enfim, positiva, no caso de profundidade. Poderia ser
Enfim, poderia ser, não poderia? Poderia, mas não é. Dentro de certas aproximações, né, a variação de pressão é proporcional à variação de altura. E isso é a lei de Stevin, né? Então é uma boa definição para a lei de Stevin. Vou até escrever aqui nesse slide, ó. Descreve a relação. Então, o que é a lei de Stevin? Deixa eu pegar isso aqui e colocar ali em cima, né? Vocês estão enxergando o que eu estou escrevendo? Não, né? Tem que dar o share de novo. Então, só para deixar bem claro aqui, vocês entenderam essa discussão que eu fiz? O que é a lei de Stevin? Ela vai te dizer que a variação de pressão é proporcional à variação de profundidade, né? Ou de altitude. A variação da pressão é proporcional à variação de altitude, de tal forma que, se você está na superfície da piscina, né? Você está sentindo uma atmosfera, que é a pressão atmosférica normal, né? Se você está a 1 metro de profundidade, você está sentindo quantas atmosferas? 1,1. Se você está a 2 metros de profundidade, você está sentindo quantas? 1,2. E assim em diante, né, gente? Isso quem te dá é a lei de Stevin. Então, a lei de Stevin, né? A lei de Stevin aí da fluidostática, né? Descreve relação entre pressões em diferentes cotas em um fluido em repouso. A lei de Stevin mesmo, eu vou demorar mesmo para escrever ela aqui, né? Eu vou demorar um pouquinho. Compartilhe, professor. Oi? Compartilhe a tela. Ah, obrigado, é verdade. Compartilhando aqui. Compartilhei. Então, a lei de Stevin descreve a relação entre pressões em diferentes cotas, né, no fluido em repouso. Eu vou escrever aqui agora para vocês a equaçãozinha, né? É uma primeira equação. Na verdade, não é essa equação, não. Eu vou escrever para vocês a equação agorinha. Agorinha. Aqui, ó, delta P proporcional. Ixi, acho que aqui não vai ter o símbolo de proporcional, né? O prop2, né? Proporcional. Vou escrever. Eu vou escrever assim, proporcional, em itálico. Proporcional. Delta P proporcional a delta H. Tá? Delta P sendo proporcional a delta H. Tá certo, gente? Delta P proporcional a delta H. Eu já vou dar a equação aqui para vocês, tá? Então, essa equação, a lei de Stevin, tá? A equação é essa aqui, ó. Delta P é igual a ρ, lembra do ρ da densidade? Isso aqui é a lei de Stevin, ρ vezes G vezes, aí sim, delta H. Delta H. Essa aqui é a lei de Stevin, tá, gente? Ó. Delta P é igual a ρ vezes GH. Isso aqui te dá a variação da pressão se você tiver uma variação de altitude dada por delta H. Deixa eu desenhar aqui para vocês aqui, ó. Então, digamos que você tem uma referenciazinha aqui, né? Você tem um eixo de coordenadas aqui desenhado, né? E aí você tem um balde. Você tem, uma piscina, ou seja, quem for, você tem um recipiente aí, né? Então, você tem um recipiente aí. Deixa eu só fazer uma maquiagem aqui. Espera aí. Deixa eu maquiar esse treco. Pronto, maquiei. Então, você tem um balde aí, né? Contendo fluido. E aí é o seguinte, ó. Tá ficando muito pequeno, né? Você tem dois pontos aqui, ó. Um está numa altitude. O outro ponto está numa outra altitude. E entre esses dois pontos aqui,
você tem uma altura H. Entre esses dois pontinhos aqui, você tem uma altura H. Então, se você tem uma altura H entre esses dois pontos, né? Se você tem uma alturinha H aqui, se isso aqui é a diferença entre eles, né? Isso aqui, não, vou chamar isso aqui de delta H, né? Eu estou chamando isso aqui de delta H, né? Então, esse aqui é o delta H, né? Esse aqui é o delta H. Então, a pressão lá embaixo, né? Vou chamar de P2. P2 é a pressão aqui embaixo. Ponto 2 é um ponto aqui embaixo. E ponto 1 é a pressão ali em cima, né? A pressão aqui, o ponto aqui de cima, né? Nossa, às vezes é chato isso aqui. Às vezes esse programa não deixa eu escrever onde eu quiser. Nossa senhora, trem chato. Colou esse. Eu vou apagar isso aqui, vai. Pelo amor de Deus. Vamos escrever. Vou pegar isso aqui. P1. Nossa, olha só. Tá demorando fazer essa figura, hein? Vou escrever aqui. Então tá aí, gente, ó. Então se eu tenho a pressão, se eu tenho dois pontos dentro do recipiente, né? Nesse ponto aqui a pressão é P1, nesse outro ponto aqui a pressão é P2, e entre eles existe uma diferença de altura, não é distância entre eles, observe, isso é muito importante. Tem uma diferença de ΔH, né? Então, a variação de pressão, a pressão aqui embaixo, né, vale a pressão aqui de cima mais ρGH. Então, isso aí é chamado de lei de Stevin, né? Ou seja, ΔP é igual a ρ vezes G vezes ΔH. ΔP, né, gente? O que é o ΔP? ΔP é a mesma coisa de pressão 2 menos a pressão 1. Passando esse menos pressão 1 para o lado de lá, né, vira mais. Passando o menos para lá, vira mais. Então, a pressão lá embaixo, né, gente, a pressão 2 é igual à pressão 1 mais é acrescida, né, ρGH. Quer dizer, a pressão na profundidade ΔH, né, a pressão na profundidade ΔH, ou H, né, gente, se eu fizer aqui a referência, se eu fizer essa altura aqui desse ponto 1 de 0, né, aí o ΔH vira H. Essa aqui é a lei de Stevin, tá? Essa aqui, ó, é a lei de Stevin. Essa aí é a lei de Stevin. Tá bom? Que a pressão 2, a pressão lá embaixo, é igual à pressão 1, mais ρ vezes G vezes ΔH. Isso aqui é chamado de lei de Stevin. Tem um cara com um áudio aí, tá dando uma risada engraçada, divertida. Bom. Então, essa aqui é a lei de Stevin, tá, gente? Eu vou só introduzir para vocês aqui a lei de Stevin nessa aula. É claro que não vai dar para explicar, eu vou deduzir e fazer exercício diante de lei de Stevin com vocês. Mas tá aí, terminando essa aula aqui com esse resuminho, tá? Lei de Stevin é o quê? Descreve a relação entre pressões em diferentes alturas. No fundo, a lei de Stevin vai te dizer que a pressão na parte mais funda, né, P2, é igual a P1 mais ρ vezes G vezes H. Isso daqui é a lei de Stevin, pressão na profundidade H, pressão na profundidade ΔH, tá bom, gente? Isso daí é a lei de Stevin. Então, nossa aulinha de hoje rendeu, a gente viu bastante materinha, tá? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês aqui, tá? No slide 8. Slide 8, já vou começar a fazer nossa listinha de exercício do dia 18 de maio, né? 18 de maio. Vou passar uma lista de exercícios para vocês, pegar exercícios do livro, já vou fazer a cópia, né? Vou tirar a foto do livro, já vou mandar lá no nosso sistema, deixar tudo preparadinho, né? Para você, meu querido. Para que você possa trabalhar, tá bom, gente? Então, nossa aula está finalizando, né? Falta um minutinho, daqui a pouco o vídeo já vai cair. Eu queria, pelo menos hoje, pelo menos dessa vez, terminar minha aula
por querer, não o vídeo terminando de uma vez, né? Então, tchau. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp agora, tá? Manda aí o WhatsApp dúvida, se você tiver, sobre a aula ou sobre coisas das provas, etc e tal. Tá bom, gente? Tá bom, professor? Valeu. Beijo do gordo. Beijo do gordo. Tchau. 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 Tchau, tchau.